Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem com você? Espero que sim, que esteja tudo bem, né? Meu nome é Agostinha Adriana, sou mentora, terapeuta e faço aconselhamento. E hoje nós estamos continuando uma série que fala sobre como desbloquear o medo, né? Aprendendo quem são os nossos inimigos e a origem desse medo, então nós começamos a nos posicionar para agirmos de maneira diferente e termos resultados diferentes, né? Conhecer um pouco sobre essa origem, né? De onde veio o medo, né? Quem é o medo, né? E por que o medo existe? Nós vemos aqui então a história de Adão e Eva. Antes eles não tinham essa preocupação do medo quando eles estavam no paraíso junto de Deus. Mas quando eles foram expulsos do paraíso, eles experimentaram o novo, tudo aquilo que era diferente do conforto, do comodismo a qual eles viviam, que é estar ali no paraíso. E hoje nós vamos entender que na nossa vida também acontece a mesma coisa. Toda vez que nós temos que passar por algo diferente, algo novo, algo que nós não estamos acostumados, nós travamos essa emoção do medo dentro de nós, né? E é bom, porque ela nos faz refletir antes de tomar qualquer atitude. E ao mesmo tempo, ele nos leva a tomar duas atitudes. Primeiro, eu vou lutar. Então eu tô com medo, mas eu consigo ver o que o futuro ou o que esse novo vai trazer de bom para mim, analisando a situação. Então eu luto para vencer aquele obstáculo. Vou ter medo, mas eu não vou ficar paralisado. O segundo medo é o medo que nos faz fugir ou estar paralisado, né? Então, diante do novo, do diferente que vai acontecendo, e aquela emoção vai me causando tanto pânico, tanta opressão, vai colocando em mim tanta angústia que eu paraliso, que eu estaciono. E aí eu começo então a fugir daquela situação real para ficar aprisionado dentro da minha emoção chamada medo, né? Então, quando nós conhecemos que existem esses dois tipos de situação, nós começamos então a fazer uma autoanálise, olhar para dentro de nós tudo aquilo que nos leva a viver essa experiência, esse bloqueio, né? Fica até o final, que hoje eu vou contar para vocês um testemunho, como eu falei no capítulo anterior, sobre esse desbloquear do medo. Né? Quando vivemos essa experiência de romper barreiras, romper cadeias e deixar o nosso eu vivenciar a experiência nova, nós começamos então a desbloquear de tudo aquilo que é o medo. Adão e Eva viveram também essa experiência. Era muito confortante para eles estarem no paraíso. Eles tinham o pão de cada dia, não tinha preocupação com o alimento. Quando eles queriam qualquer coisa, era só estender a mão. Tudo estava próspero, em abundância na vida deles. Mas eles tiveram a dificuldade quando os olhos deles se abriram. E eles começaram a viver o primeiro momento da experiência do sentimento chamado medo. Eles começaram a sentir essa emoção em todas as áreas da vida deles, né? Nós sentimos o medo em várias áreas da nossa vida, em várias perspectivas da nossa vida. Por exemplo, nós expressamos o medo na nossa visão, né? O olhar do medo. Nós expressamos o medo na nossa voz, falando, gaguejando, ou então travamos, não falamos nada. Nós sentimos o medo também nas nossas ações. O corpo, ele cria uma rigidez, né? Ele paralisa ali aquela situação. Nós sentimos medos também nos nossos tatos, na nossa mão. Nós começamos a estremecer de medo, aquela coisa toda, né? E também nós começamos a sentir medo através da nossa audição. Tudo que nós ouvimos, a gente já entra em pânico, né? E veja, o medo não é simplesmente dizer, é um bloqueio, então, não. Ele move todo o nosso corpo. Todos os sensores do nosso corpo sentem medo. Veja,
é um complexo na nossa vida. Por isso que muitas vezes nós temos dificuldades de superar o medo, de transpassar essa barreira do medo, né? Veja quando o momento que você estiver sentindo medo. Faça essa experiência e depois me conta aqui nesse vídeo. Quando você sente medo, o que acontece com o teu corpo? O que você sente no teu corpo? Essa emoção, ela começou de lá de dentro. Você viu alguma coisa e ali dentro de você algo aconteceu. E aí o teu corpo começou a agir em defesa ou em fuga por causa deste medo, né? Assim aconteceu com Adão e Eva, quando eles tiveram que enfrentar todo algo novo, que eles já não tinham mais acesso à abundância, mas eles tiveram que travar batalha, sacrifício, gerar um filho, criar um filho, dar o alimento de cada dia. Talvez você possa até dizer para mim, e Deus? Aonde estava quando colocou eles para fora do paraíso? Deus abandonou Adão e Eva? Claro que não. Deus continuou visitando, indo ao encontro de Adão e Eva e dando para eles, primeiramente, inteligência, para que eles pudessem sobreviver nas suas necessidades. Segundo, deu o necessário para que eles pudessem vivenciar aquela experiência do novo. Deus sabia que era rústico o mundo fora do paraíso e que seria difícil para eles ficarem totalmente a ver navios. Mas eles tiveram o apoio e o auxílio de Deus para vencer esse obstáculo na vida dele. Assim também somos nós. Talvez diante do medo você tenha aquela sensação: estou abandonado, ninguém está aqui comigo, eu estou sozinho. Porque a emoção do medo, e eu vou dizer para você bem claro, ela é sozinha, ela é solitária. Não dá para você dividir o seu medo com a outra pessoa. Você pode falar dele, você pode comentar dele. E as outras pessoas vão se identificar com este medo ou vão rir de você por causa do seu medo, né? Mas em tudo isso, o medo, ele é um sentimento solitário. Ele é único de cada pessoa. Por isso a importância de você, primeiramente, se conhecer, saber quem é você. Quando você responde essa pergunta para você mesmo, então você tem forças para expressar verdadeiramente aquilo que você está sentindo. Saber separar uma coisa da outra para tomar uma ação diante do seu medo. Eu tenho um livro aqui que vai falar sobre conhecendo a si mesmo, o secreto. Porque quando nós nos conhecemos, quando nós sabemos quem somos, as nossas ações são diferentes. Então é importante que eu e você tenha plena certeza de algo. Somos filhos amados de Deus. Somos esse herdeiro de toda a bênção e toda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o medo vem sobre nós, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Nós temos alguém conosco que caminha 24 horas. Você conhece aquela história sobre as pegadas na areia? A pegadas na areia, ele vai contar justamente que quando aquela pessoa começou a caminhar, existia 4 passos, 4 pés marcados no chão, né? E ali, então, ele falou, aqui tem 2 pessoas caminhando junto, porque os 4 passos estavam um do lado do outro. E quando ele foi percebendo, em determinados momentos, aqueles 4 passos sumiram e se tornaram somente 2. E aí ele pôde perceber que os momentos que existiam somente 2 passos eram os momentos mais difíceis da vida dele. E ali então ele pôde questionar a Deus, falar, aonde o Senhor estava nos momentos mais difíceis? Eu estava sozinho naquele momento. E Deus disse para ele, foi nestes momentos mais difíceis que eu te carreguei. Os passos que você viu no chão não eram os seus passos, mas eram os meus passos, te carregando no colo, né? Esta é a ação, a manifestação de Deus. Ele não nos abandona em nenhum momento. E agora eu vou contar para você um testemunho sobre desbloqueio do medo. Quem dirige? Quem aqui é motorista? Eu! E quem um dia desistiu de dirigir
porque passou uma dificuldade atrás de um volante. Certa vez em minha vida, eu estava saindo com o carro da garagem para ir trabalhar. Nova de volante, ainda aprendendo a dirigir, tirando o carro e pondo o carro da garagem. E um determinado dia eu estava com pressa, atrasada, e aí eu fui tirar o carro da garagem e o carro grudou no muro. E quanto mais eu tentava, mais grudado ele ficava no muro. E eu fiquei desesperada. Meu coração começou a bater, a sensação que eu tinha que o coração sair pela boca. Tão desesperada. E aí eu saí do carro e eu falei, não vou mais trabalhar. Deixei tudo e fui embora. Falei, agora também não vou mais. E eu ia desistir daquele momento. O meu esposo na época chegou e falou assim pra mim, espera um momento aí, vamos lá. E eu falei, eu não vou tirar. Se você quiser, tira o carro daí, eu não vou tirar. Né? Tão desesperada que eu estava. E ele pegou, olhou pra mim e falou, respira fundo, acalma. Você vai tirar o carro daí, né? E aí eu fiquei assim, travada. Eu não... Sabe quando você tem aquela sensação, se você vai, se você não vai? O que você faz? Se você grita, se você não grita? Caiu aquele desespero dentro de mim. E aí eu comecei então a respirar fundo. Ele falou, respira. E eu comecei a respirar fundo. Fui respirando. Ele falou, agora você vai entrar no carro e eu vou te ajudar a tirar o carro daí, né? E ali, então, eu fui respirando fundo, coloquei a marcha ré no carro. Aí ele falou, agora você vai dar ré e vai fazer essa posição para tirar o carro. E aí eu fiz e tirei o carro. E aí, quando eu tirei o carro dali, qual foi a minha emoção? Alegria! Eu consegui vencer aquele obstáculo. Foi muito bom para mim sentir aquela emoção, quebrou aquele medo de dirigir. Mas se eu não tivesse aquele apoio, se eu não tivesse aquela ação naquele momento, se eu desistisse de tudo, talvez hoje eu não estaria dirigindo. Já tenho mais aí de 20 anos dirigindo, né? E hoje eu sou grata, por quê? Porque rompeu aquela barreira dentro de mim e eu tive alguém ao meu lado que falou para mim assim, peraí, vamos fazer sim. Talvez você precisa de alguém que ajude você a romper essa barreira do medo para desbloquear o medo dentro de você. Diz para mim aqui, qual é o medo que você ainda não conseguiu superar? E nós vamos juntos partilhando esse medo em cada série para romper todas essas barreiras em nosso coração, em nossa vida. Veja, o medo tomou conta de todo o meu ser. Os 5 sentidos bloquearam dentro do medo. Mas porque alguém estava ao meu lado ali para dizer, vamos juntos, respira fundo. E ali foi rompida essa barreira. E hoje eu vou falar isso para você. Respira fundo. Olha agora para o medo que você está enfrentando e mude a sua ação, a sua atitude. Olha agora para o seu medo. Respira fundo. Mais uma vez. Rompe agora essa barreira. Enfrenta o seu medo, porque no próximo capítulo nós vamos passar algumas técnicas como vencer o medo. Até mais. Compartilhe, se inscreva nesse canal e vamos chegar mais longe levando a todas as pessoas a romper a barreira do medo. Até o próximo capítulo. Tchau!